Vivo para você, agora são 11 horas e 33 minutos. Programação normal, pessoal, na Semana Santa, né? Quinta e sexta-feira haverá programa sim, sem nenhum problema. Porque você merece tudo isso e muito mais. Principalmente agora, em tempos de confinamento, isolamento social, né? O pessoal inventa cada uma, né? Uns chamam de isolamento social, os confinamento. O certo é que a ordem é para ficar em casa. Quem puder. O governador diz, quem puder, fique em casa. Outros dizem, não, tem que ficar em casa. Acho que ele está mais correto aí. 11h33, nós temos aqui o apoio do Arasuper, que juntamente com o Araújo Mix compõe então a maior, melhor e mais antiga rede de supermercados do Acre. Temos também o apoio da Rimalto, peças e acessórios para o seu carro nacional ou importado, funcionando em 2 endereços. A matriz é aqui próximo à TV Rio Branco, nas Nações Unidas, em frente ao 7º BR, que é uma filial, na loja 1, na loja 2, digo, na rua Silvestre Coelho, próximo à Caixa Econômica Federal, no bairro José Augusto. Além da oficina do meu amigo Sampaio, que transforma a sua máquina velha. Você tem máquina de lavar usada? Acho que não presta mais, Pedro? Presta sim. Levar no Sampaio, na oficina dele, na rua Leblon, número 100, esquina com a rua Rio Grande do Sul, em frente à escola Heloísa Mourão Marques, ali na subida da ladeira cabeça da ladeira, né? Ladeira tem cabeça? Do Bola Preta. Não tem erro, tá bom? Qual o telefone dele? Não lembro aqui. 99226-4070. Você liga, 99226-4070. Ok? De volta com o presidente regional do PSL, Partido Social Liberal, Pedro Valério. Valério, no intervalo, algumas pessoas estão aí a exigir uma resposta mais convincente sobre o Celestino Bento. Será apresentado sim ou não? Muito bem. A gente começou a tratar esse assunto, acabamos deixando de lado mesmo, verdade. Desculpa aí o nosso telespectador e obrigado por ter ficado atento a esse detalhe. A gente já lançou o Rogério Venceslau, como você falou, depois lançamos o Fernando Zamora. Os dois estão na estrada, né? A gente iria lançar no início do mês, agora, você já falou, não tem mais por que negar, o Celestino Bento, que é o presidente da CISA. Uma figura carismática, um soldado nosso antigo, filiado ao partido há muito tempo, e que reúne todas as características de um bom prefeito, de um bom gestor, até porque ele é um vencedor. As empresas dele são modelo de gestão, né? Só que com essa situação do coronavírus, ficou inviável fazer um ato, igual que a gente fez do Fernando Zamora, que você teve lá e viu, que ali tinha cerca de 300 pessoas. Como botar 300 pessoas num ambiente hoje? Seria contrariar as normas da Organização Mundial de Saúde, dos órgãos de saúde aqui do Estado. Não vamos cometer um desatino desse, até porque as pessoas não vão, né? Então, o Celestino está avaliando, né, essa situação, se ele aceita lançar a candidatura dele numa outra modalidade ou se ele recua. Essa decisão é uma decisão dele. O partido está à disposição dele, entendeu? Para fazer o que ele achar mais conveniente. Mas essa é uma decisão dele, pessoal, que nós não podemos interferir, apenas motivar, né? Para nós será um prazer lançar o Celestino. Agora, o embate que a gente fazia, o modelo de escolha é que está prejudicado por conta da pandemia. Porque a gente queria pegar os nossos 3 pré-candidatos e colocá-los num debate com a sociedade. Tipo, pegar os 4 temas que são mais inerentes às atividades da prefeitura, como saúde, educação, infraestrutura e a área social, e fazer um debate com os pré-candidatos lá do nosso auditório, com transmissão ao vivo, com pergunta de jornalista, com pergunta de pessoas ligadas a esse segmento. E agora, com essa pandemia, isso ficou inviável. Então, esse tipo de debate que a gente queria estabelecer dos candidatos com a sociedade não vai mais ser possível, infelizmente, porque isso não vai parar tão cedo e nós temos agora o tempo contra nós, né? Então, o partido vai ter que escolher uma outra maneira, discutir internamente, ver uma outra maneira de promover a escolha definitiva de quem será o candidato a prefeito. Mas a ideia nossa é, o que tiver melhor projetado vai disputar a prefeitura e o segundo vai ser o nosso vice, caso a gente não consiga um leque de aliança que nos interesse. Porque nós não vamos fazer alianças fisiológicas na base do toma lá da cá. As nossas alianças terão que ser republicanas, terão que ser por ideais. E aí, ninguém sabe quantos partidos estarão quantos e quais partidos estarão dispostos a caminhar nessa direção. Vou fazer um pequeno comentário aqui e, na sequência, uma pergunta. O primeiro a ser lançado foi o Rogério Venceslau. Já apareceu com 7%, isso, você viu. É isso. Até me surpreendi. Jornalista, bem conceituado, apresentava um programa de TV, fez várias reportagens
de interesse do consumidor. Sim. Eu tive a oportunidade de participar de alguns programas em rádio e eu vi ali o prestígio que ele tem. Bom, tem um envolvimento muito grande nas camadas sociais. O Fernando Zamora, empresário também bem sucedido, principalmente no setor agropecuário. E no ramo de combustíveis também. Combustíveis também. Ou então, não resta dúvida, é um líder também da maçonaria. Isso Sim. diz tudo. Tá? Celestino é um empresário, presidente da ACISA, Associação Comercial. Lidera 600 empresários. 600 empresários e preside uma entidade mais antiga que o Acre-Estado. Então, isso dispensa qualquer comentário. Isto posto, eu pergunto, qual seria, entre esses três, o nome que se encaixaria melhor dentro dessa proposta defendida pelo PSL? Posso te assegurar que os três se encaixam perfeitamente. Não, Os três se encaixam perfeitamente, porque os três estão no campo do conservadorismo e do liberalismo. Então não tem nenhum problema. A diferença é que o Rogério é uma figura pública, né, muito conhecido, como você falou. Um outro vem do ramo empresarial, os outros dois vêm do ramo empresarial, sendo que um tem uma ênfase maior para a questão do agronegócio. É isso. Mas, no campo de vista ideológico, que é o que nos norteia, os três têm um perfil que satisfaz o PSL tranquilamente. Qualquer um dos três está em boas mãos. Está em boas mãos, então, Com certeza. 11 horas e 40 minutos. Afinal de contas, no interior, Vamos para o interior. Como estão as articulações? Aliás, como é que foram feitas essas articulações no interior para chegar, então, ao resultado final? Brasilé, vamos começar por Brasilé. Brasilé, nós vimos uma situação inusitada, parecida com a daqui de Rio Branco, né? Uma candidatura do PT original e uma do PT genérico. E nós estamos entrando no meio. Estamos mostrando para aquela população que a esquerda, comprovadamente, é um fracasso. Ser governado pela esquerda é dar um tiro no pé, é andar para trás. Então, nós vamos entrar com a proposta do liberalismo, do conservadorismo, em Brasilé, com o nosso Charbel Reis. Charbel Reis é vereador de primeiro mandato, de uma das famílias mais tradicionais de Brasilé, ficha limpa, e por incrível que pareça, em Brasileia, os dois outros pré-candidatos estão envoltos com meia dúzia, uma dezena de processos com a justiça. Tudo com um pé na condenação bem ali na frente. E mesmo assim estão insistindo em disputar a prefeitura do município. O único candidato ficha limpa em Brasileia é o nosso, Charbel Reis, o candidato do PSL, graças a Deus. Em Epassolândia, nós temos uma candidatura extremamente consolidada, com o jovem empresário Everton Soares, do Mercantil São Sebastião. Fazer um merchandising para o mercado dele lá. Vou mandar a fatura lá para ele. Mandar uma fatura, ou pelo menos pegar um lanche de graça lá atrás. A família dele é uma família que nasceu no município. O pai dele nasceu lá, a mãe dele nasceu lá, ele e os irmãos nasceram lá. Então são pessoas que têm uma tradição naquela cidade fantástica e venceram pelo trabalho. E hoje estão bem financeiramente falando, mas venceram trabalhando pelo trabalho. Os filhos foram criados trabalhando com os pais. Uma irmã é médica, o irmão é empresário. Então, são do ramo da pecuária também. Eles têm toda a condição, eles têm toda a capacidade de fazer uma gestão eficiente para tirar Epassolândia daquela situação que vive. Porque você andar em Epassolândia dá pena, né? Você olha naquelas ruas e diz assim, não, aqui acabou de ter uma guerra, só que tiraram os tanques não faz 10 minutos. Porque a Epassolândia está detonada. Difícil. Então, precisa, assim como Brasileia. Brasileia, a cidade, o centro da cidade até que é maquiado. Mas se você andar na zona rural de Brasileia, você vai ver a desgraceira que é aqueles ramais de lá. O povo do interior de Brasileia lá. E outra coisa, dorme com a chave na ignição do carro para o ladrão ter mais facilidade de levar o carro. Porque se dormir com a chave dentro, o ladrão, os assaltantes arrombam a casa para levar. E aí pode matar a família. Então, para evitar isso, os coitados já botam lá a chave na ignição e vão dormir. Sabe? É impressionante o nível, né, que chegou aqueles dois municípios ali. Aí nós temos também em Plácido de Castro, que dispensa a apresentação. Nossa candidata em Plácido de Castro é a Joana Dark, advogada, ativista. Joana Dark está lá passando o trator. Então você sabe que ela chegando, né? Então a Joana Dark é uma boa notícia, uma novidade muito auspiciosa para Plácido de Castro. Em Acrelândia nós temos o Luiz do Gás, empresário, o nome já diz, Luiz do Gás. Ele tem uma distribuidora de gás, tem uma vocação, um apreço, assim, ele tem, digamos assim, uma simpatia fora do comum pela área da produção. E como
a Acrelândia é um município que se notabilizou pela produção agrícola, ninguém mais indicado para dirigir, para governar a Acrelândia do que o Luiz do Gás. Então ele entra na disputa com todo o gás. Com o gás todo. E em Senador Guiomar nós temos 2 pré-candidatos. A gente tinha um e na reta final apareceu mais um, que é o Aurélio da Farmácia. A gente tinha o pastor João Carvalho, né? E aí subitamente apareceu na reta final o Aurélio da Farmácia, que é muito conhecido em Senador Guiomar, uma figura carismática demais, e os dois estão lá com o mesmo espírito republicano e de renúncia de que quem tiver melhor disputa a prefeitura, o segundo fica como Um vice. dá o remédio de farmácia, outro dá remédio espiritual. já dá tudo certo, né? Então, com aqueles 2 ali, Senador Guiomar com certeza estará em boas mãos. Em Porto Acre, nós temos o Balau, é uma figura tradicional ali da Vila do INCRA, muito conhecida, é uma família maior de Porto Acre. Né? É o nosso pré-candidato lá. Ele tem feito um trabalho muito grande, ele tem uma simpatia, ele tem um carinho muito especial pelaquela região do Caquetá, que é uma região muito abandonada. Ele quer fazer um trabalho de inclusão com aquela comunidade, vai brigar muito pela questão daquela ponte, que é um absurdo não ter aquela ponte ali em Porto Acre, sobre o Rio Acre, para acessar ao Caquetá. Né? Então, é uma das bandeiras dele. Eu tenho certeza que naquele emaranhado de problemas que Porto Acre vive, uma candidatura de uma figura como a do Balau tem muito a contribuir, porque ele é o oposto a tudo que tem acontecido ali nos últimos anos. Eu peço só um pouquinho mais de rapidez, porque nosso tempo está estourado. Vamos lá. Para você falar de todos os municípios. Vamos a Sena Madureira. Nós temos a candidatura lá do Helder. Né? O Helder é uma figura muito querida em Sena Madureira. Foi vereador, né? Foi diretor da rádio, isso, exatamente. Ele... Professor. Exatamente. Com toda certeza, Sena Madureira, nas mãos dele, estará muito bem governada. E ele está com um gás fora do comum. Sabe? Eu nunca vi um candidato motivado igual aquele rapaz. Ele está assim, com um gás fantástico. Ele quer mudar a história de Sena, porque lá tem aquele fla-flu, né? Sai um, entra o outro, volta o outro, entra o outro, e ele vai quebrar esse paradigma, se Deus quiser, e vai se eleger prefeito de Sena Madureira, eu não tenho dúvida disso. E lá em Feijó nós temos uma candidatura maravilhosa também, que é a candidatura do Dr. Gerson Reis. Ele é oficial de justiça, advogado, uma família enorme em Feijó. Foi vereador também, ele. Foi vereador, é o pai do Festival do Açaí. Gente boa. Né? E ele tem, inclusive, hoje o apoio das comunidades indígenas. O vice dele deverá ser o Chicarlos, que teve 10 outro fenômeno. Deputado federal. Então, lá nós estamos muito bem, ali vai dar rock. Feijó, a candidatura ali está bem encaixada. Ninguém melhor do que o Dr. Gerson para governar Feijó, no atual estado que o município se encontra. Conversei aqui, então, com o presidente regional do PSL, Partido Social Liberal, Pedro Valério. Muito obrigado, presidente. Sucesso, parabéns pelo trabalho realizado. Eu agradeço. Eu quero fazer um apelo à população de Rio Branco para caminhar com o PSL. O PSL é a resposta para essas 2 correntes políticas que estão aí, uma na prefeitura, outra no governo. Nós somos a alternativa a essas 2 propostas. Se você não está satisfeito com tudo que você vê atualmente, venha para o PSL, nos ajude a construir um projeto para resgatar Rio Branco e tornar Rio Branco um bom lugar para se viver. Muito bem. Professor Alex Barros, especialista em planejamento financeiro familiar. Eis a próxima atração. Agora são 11h46.